que o general Heleno quis dizer exatamente com virar a mesa? Olha, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu não estava presente na reunião, isso é o ouvir dizer de uma delação, então tem que ser investigado. Então não posso chegar e comentar algo que eu não presenciei. O que os senhores acham sobre essa informação? Desconheço agora do PR. Não há agora, de qualquer forma, lembrem-se que esse processo de minuta já tem mais de um ano. Então a gente está falando de um assunto que aparentemente é uma novidade, mas serviu de pretexto para a prisão do Anderson Torres há um ano atrás. E está se colocando agora como se fosse uma novidade. Está sendo requentado. É um processo claro de se requentar uma situação com uma outra roupagem. Mas isso não é indício suficiente? Eu não sei, você está me trazendo uma informação que eu desconheço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós ouvimos um pedaço da entrevista de dois senadores, Rogério Marinho e Hamilton Mourão, que falam sobre virada de mesa, né, uma reunião. Depois nós vamos tratar sobre esse caso e mostrando um senador que trata no direito. Em primeiro lugar, virada de mesa pode não ser, essa expressão não pode ter sido utilizada para falar num sistema auditável. Ninguém pode desconfiar do sistema eleitoral. Peraí. A Lei 4.737, que é o Código Eleitoral, ele prevê recurso no 266 até de fraude. Coronel, mas essa é uma lei de 1965, mas não foi revogada. Mas vamos à atual. Qual é a atual? Lei 9.504, que vem sofrendo alterações quase de 2 em 2 anos. Mas o artigo 72 considera crime a fraude. Eu vou ler. Artigo 72. Constitui crimes punidos com reclusão de 5 a 10 anos. Obter acesso ao sistema de tratamento automático de dados usado pelo Serviço Eleitoral a fim de alterar a apuração à contagem dos votos. Será que vai ser preso todos os deputados, os senadores, o presidente, eu acho que era até Fernando Henrique? Ele fez uma previsão de que isso poderia acontecer. Eu não estou dizendo que aconteceu ou não, eu não entendo de informática, eu entendo de direito. E o direito está aqui. Se o legislador fez essa previsão, é porque ele não tem confiança absoluta no sistema, ou pelo menos admite, com uma reprimenda legal, aqueles que se afastarem do objetivo da lei. Agora, tecnicamente, houve uma reunião, teve minuta, cogitação. Qual é o caminho do crime? O caminho do crime, vamos ouvir primeiro o senador que tratou tecnicamente do assunto. Olha, além do mais, eu queria acrescentar uma questão jurídica, né? A tentativa é preciso que haja a medida preparatória que exige não só a cogitação, a execução. O presidente Bolsonaro nunca autorizou nenhum golpe e nunca nenhum golpe houve. Não vou considerar que o que houve dia 8 por pessoas, por movimentos da sociedade, desarmados, sem liderança, seja golpe. O problema é querer construir uma narrativa em cima de fragmentos para sustentar o que não houve. Uma tentativa, cogitação e execução. A execução não houve, cogitação, qualquer pessoa pode cogitar. Aliás, muitas manifestações de rua, vocês mesmos divulgaram que tinham grupos querendo uma intervenção militar. A cogitação estava no ar pela própria sociedade já há muito tempo. Agora, do ponto de vista do governo, não houve execução. Isso não pode se atribuir. Não houve golpe, não houve armas, não houve mobilização das Forças Armadas na rua, não houve autorização do presidente Bolsonaro para nenhum ato nesse sentido. Além das expressões dos principais assessores do presidente, nós tivemos um vídeo que mostra uma reunião do Sistema Globo, colocou vários momentos onde o presidente da República, o ex-presidente, diz que tem que fazer alguma coisa antes da eleição, porque não confiava, e diz o nome dos ministros. Ok. Que tem que fazer alguma coisa. Várias vezes nós temos que fazer alguma coisa, ou que tem que tomar alguma atitude. Qual? Por exemplo, uma proposta de emenda constitucional seria uma virada de mesa, que aumentasse, que prorrogasse o mandato de 4 para 6 anos.
Não seria uma... O delito de abolição de Estado Democrático de Direito não é um crime, não é um delito formal, é material. O que é isso, coronel? Vou dar um exemplo do delito formal. Desacato. Xingou o policial, pratica o desacato. Ou a autoridade. Correto? Nesse caso, não. Precisa ter dados, tem que ter ação para ele ser efetivamente praticado. Aliás, a eleição do presidente Lula nos preocupa em relação à questão da popularidade, né? Tá saindo da sintonia. Ontem ele foi no Complexo do Alemão e disse que queria pelo menos 10 mil pessoas. Diferente do presidente Bolsonaro, que onde chega arrasta multidões. Mas voltemos ao caminho intercrimes, ou caminho do crime. Cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitou-se a tomar uma medida dessa monta. No máximo preparação, quando a minuta foi a tentativa de abolição de Estado Democrático de Direito, seria se uma tropa entrasse em confronto com a outra, alguma coisa, isso não aconteceu. Então, houve só atos de reunião que eu entendo até que foi cogitação, mas podemos colocar no máximo como preparação. Então, com todo respeito, né, a sua excelência e a repetição sistemática, não há. Temos a questão da justiça militar. Militares que trabalharam, estavam na ativa, estavam de serviço, trabalhavam fardado, a competência da justiça militar. Mas ele atraiu tudo para o Supremo. Por quê? Porque tem deputados. Essa possibilidade chama-se conexão, ou até a prevenção. Porém, no caso do juiz Sérgio Moro, a 13ª vara foi considerada, depois de inúmeros recursos, que não tinha competência. Mas ele era o juiz prevento e tinha conexão. Então, quando eles querem, tem conexão. Quando não quer, isso não é isso que está no direito brasileiro. E a nossa maneira de pensar é apenas defender o ordenamento que está sendo violado. Na verdade, isso é todo um contexto para levar o presidente à prisão. Só que vai sair pela culatra. Não estou falando nem em eventual distúrbio, não. Eu estou falando que na ideologia vai fortalecê-lo. Não se acaba com uma ideologia com repressão. O monge Martim Lutero, na Alemanha, se insurgiu contra a Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente contra as indulgências que eram vendas de perdão para os crimes. Aliás, qualquer semelhança com o momento atual é mera coincidência. Foi excomungado, mas criou uma religião diferente e mais, a Bíblia, que não era lida, passou a ser lida por causa da reforma, que foi o movimento de Martim Lutero. Então não tenha dúvida, o movimento conservador permanecerá firme. Não se acaba com uma ideia com repressão. Um forte abraço, um excelente final de semana.